Portanto, se observarmos aqui esses dois circuitos, inicialmente eu considero que ambos estão com a carga nula. Então, não tem tensão no capacitor e não tem corrente no indutor. Se eu ligar o circuito, o capacitor vai conseguir imediatamente absorver carga elétrica, porque se não tem carga elétrica armazenada aqui, é muito fácil, não vai existir uma tensão no capacitor, né? Então é muito fácil a corrente elétrica atravessar o capacitor. Por isso, nesse instante zero, a hora que eu ligo essa chave, é como se o capacitor fosse um curto-circuito, um caminho ideal para passar de corrente, porque no instante inicial ele não tem nenhuma carga armazenada, então ele não oferece nenhuma dificuldade para uma carga elétrica positiva se acumular aqui e consequentemente sair daqui, né? Sair daqui outra carga positiva e ficar com a negativa acumulada. Então, inicialmente, é como se o capacitor fosse um circuito ideal. Desculpa, um condutor ideal. Já no indutor, se a corrente no indutor é zero, a hora que eu ligo a tensão, a tendência é que a corrente no circuito comece a aumentar. Mas se a corrente aumentar, isso quer dizer que a fonte vai precisar fornecer energia para o indutor. E isso vai acontecer, só que vai acontecendo aos poucos. Então, a corrente aqui no circuito, ela vai aumentando bem devagarzinho. Consequentemente, lá no instante zero, a hora que eu ligo o circuito, é como se o indutor fosse uma chave aberta. A corrente inicial no circuito vai ser zero, ela não vai aumentar de uma vez para este valor para o valor na corrente igual a tensão do circuito sobre a resistência. A hora que eu ligo aquela chave que tinha aqui, a corrente não vai aumentar instantaneamente, ela vai aumentando aos poucos. Então, no instante zero, lá no instante inicial, logo que eu liguei essa chave, a corrente no circuito vai ser zero. Agora, voltando para o circuito com capacitor. Já no instante final, ou seja, depois que já passou corrente aqui pelo circuito, enquanto está passando corrente, a tensão no capacitor vai aumentando, né? Por quê? Lembrando aqui, vai se acumulando carga no capacitor e a tensão nele vai aumentando. Quando essa tensão fica grande o suficiente, a tensão no capacitor vai ser igual a essa própria tensão da fonte. Se essas duas tensões são iguais, não existe diferença de potencial entre esses dois pontos. Portanto, a corrente aqui no capacitor vai ser zero. Então, no instante final, a corrente é zero. Já no indutor, é ao contrário, né? Conforme a corrente foi aumentando, o indutor foi armazenando energia, só que, conforme a corrente aumenta, também foi aumentando a tensão nesse resistor. Até que a corrente chega, ela cresce até o valor de essa corrente aqui ser igual à tensão da fonte sobre a resistência. A hora que a corrente atinge esse valor, a tensão aqui no resistor vai ser igual à própria tensão da fonte. Então, se essa tensão aqui é igual à tensão da fonte, não vai sobrar nada de tensão sobre o indutor. É como se o indutor fosse uma chave ideal, um caminho para passagem de corrente perfeito. Nesse momento, para de variar a energia armazenada no indutor. Consequentemente, ele não oferece dificuldade para passagem de corrente, por isso a tensão nele é zero. Continua passando corrente, mas a tensão no indutor vai a zero. Então, somando tudo isso, eu deixei anotado aqui. Corrente inicial nesse circuito com capacitor e a corrente inicial no circuito com indutor. Tensão inicial no circuito com capacitor e tensão inicial no circuito com indutor. E, consequentemente, assim a gente já consegue descobrir a tensão inicial no resistor nos dois circuitos.
E também coloquei aqui os valores finais, né? Lá no final, depois do transitório, a corrente nesse circuito aqui vai ser... Tá até errado aqui, já deixa eu arrumar. A corrente final vai ser 0 no circuito com o capacitor, porque o capacitor está carregado e a tensão nele já é igual à da fonte, então a corrente é 0. Já a corrente final no circuito com o indutor vai ser aquela corrente que a gente calculou, a tensão da fonte sobre a resistência. Consequentemente, a tensão final no indutor é 0. Já no capacitor, a tensão final é a própria tensão da fonte. Então, o que ocorre no circuito entre este instante inicial e o instante final é chamado transitório. E existem equações para representar isso aqui. Então, eu vou mostrar aqui um gráfico que mostra o comportamento transitório de um circuito durante a carga ou descarga de um capacitor ou de indutor. Isso aqui é considerando que temos apenas um capacitor ou apenas um indutor no circuito. Então, qualquer parâmetro, seja tensão ou corrente, vai se comportar dessa maneira aqui. Se este parâmetro começasse em 0, ele vai crescendo devagarzinho, com esse formato exponencial, que a gente costuma ouvir um monte, está crescendo exponencialmente. Esse aqui é um formato exponencial. Ele vai crescendo até chegar no valor máximo dele. Chegou no valor máximo, fica constante. E caso o parâmetro comece no valor máximo, ele vai diminuindo exponencialmente também até chegar no 0. E existe aqui uma equação para isso. Essa equação, essa curva verde, ela é regida por essa equação aqui. Uma constante, que essa constante depende da grandeza que a gente está olhando, se é tensão, se é corrente, vezes 1 menos E. Este E aqui é um número, é uma constante, como se fosse a constante π. Só que ela é chamada de constante E, e ela vale mais ou menos 2,7, e aqui tem várias outras casas decimais. Infinitas casas decimais, na verdade. E elevado a menos t sobre essa letra grega que chamamos de tau. Esse tau é a constante de tempo do circuito. Então, quanto maior a constante de tempo, mais lenta é essa transição do valor inicial para o valor final. E quanto menor a constante de tempo, mais rápida seria a transição. Então, se aqui eu tivesse uma constante de tempo maior para essa curva verde, ela ficaria mais ou menos assim. E se eu tivesse uma constante de tempo menor, ela seria mais ou menos assim. Ela ia para o valor final bem mais rápido se a constante de tempo fosse menor. E, dependendo do circuito, essa constante de tempo varia. Então, a curva verde ela é descrita dessa forma: 1 menos E elevado a menos t sobre tal. E na curva que diminui, a equação da curva é igual a E elevado a menos t sobre tal. Simplesmente isso. Então, este é o valor da constante tal. E quando o tempo, que o tempo é a nossa variável aqui no eixo horizontal. Aqui está o tempo. Quando o tempo tem o mesmo valor dessa constante tal, esta curva que está subindo, ela vai valer 0,6321 do valor máximo dela. Então, se aqui o valor máximo é 5 mili, quando o tempo for igual à constante de tempo, o valor da curva verde seria esta constante aqui, vezes 5 mili, né? Que é 0,005. Opa. Seria este valor. E aqui
é o contrário. Na curva que diminui, quando t é igual a constante de tempo, essa curva vai valer aproximadamente 36,8% do valor inicial, que é o valor de pico dela. E para a gente entender o que é a constante de tempo, para isso aqui é importante vocês decorarem. Para o circuito RC, que tem um resistor e um capacitor em série, a constante de tempo é igual justamente ao produto, resistência vezes capacitância. E para um circuito que tem um indutor, a constante de tempo é indutância sobre resistência. Então, se olharmos, lembra, no circuito com capacitor, a corrente inicial tinha esse valor e a corrente final era zero. Portanto, no circuito com capacitor, a corrente vai ter esse comportamento azul aqui, porque inicialmente ela tinha um valor, que é o valor máximo, e depois do transitório o valor dela vai ser zero. Portanto, a corrente vai ter este formato aqui, e a equação da corrente vai vir daqui. E vai ser o valor inicial da corrente, que é, então, vou colocar aqui a corrente no circuito com capacitor, é o valor inicial dela, que é tensão sobre a resistência, vezes E elevado a menos T sobre a constante de tempo, que é RC. Então, vamos olhar se está certo isso aqui. Olha lá. O valor da corrente é a equação da corrente, né? O valor inicial vezes essa constante E elevado a menos T sobre RC. Aqui eu esqueci de colocar o menos, deixa eu ver. Não, coloquei sim. Menos T sobre RC. Já a tensão no capacitor, inicialmente, a tensão era zero, né? Porque o capacitor estava descarregado. E depois do transitório, a tensão no capacitor vai ser o valor máximo para esse circuito, que é a tensão da fonte. Consequentemente, a tensão no capacitor vai se comportar como esta curva verde aqui. Ela vai crescer do zero até o valor máximo. E a tensão no capacitor, portanto, vai ser o valor máximo dela é V, né? É a própria tensão da fonte, vezes 1 menos E elevado a menos T sobre a constante de tempo, que é RC. Vamos ver se é essa mesma equação. V vezes 1 menos E elevado a menos T sobre tal, sobre a constante de tempo, que é o RC. E para o indutor, as equações do indutor são análogas, só que são duais, né? A corrente do capacitor, ela vai diminuir ao longo do tempo. Já no indutor, a corrente vai aumentar. Então, no indutor, a corrente inicial era zero e ela vai aumentando. Então, a corrente é que vai ter essa curva verde aqui com esta equação. E no circuito com indutor, a tensão aplicada no indutor é que vai diminuir. Então, inicialmente, a tensão no indutor era a própria tensão da fonte, ela vai diminuindo até zero. Então, assim é que é o comportamento transitório de um circuito com indutor e com capacitor. Neste caso, a gente viu o transitório de carga, tanto do indutor, tanto do capacitor quanto do indutor. Se a gente pegar um circuito onde o indutor ou o capacitor estão descarregando, para eu saber como eles vão se comportar, basta fazer a mesma análise. Inicialmente, no instante inicial, a hora que começa a descarga, qual que é a corrente e qual que é a tensão no capacitor, e ver esses mesmos parâmetros no instante final. Quando o capacitor estiver descarregado, a tensão nele vai ser zero, né? E a tensão inicial é a máxima. E a corrente também, inicialmente, quando eu ligar o circuito, a corrente vai ser máxima, ela vai se descarregando aos poucos. Então, é só eu ver isso aí e traçar essas curvas. Se o parâmetro inicialmente é máximo e vai para zero, ele vai ter essa equação da curva azul. Se ele é zero
e vai para o máximo, ele vai ter a equação da curva verde. Assim a gente consegue descobrir o comportamento transitório de qualquer circuito que tenha um indutor ou um capacitor, certo? Então assim a gente finaliza essa aula sobre os transitórios.